Esse é o podcast Jungiando, o podcast do Instituto Jungiando sobre psicologia analítica. E o tema desta temporada é o Manual da Mente. Queremos falar sobre saúde mental de um jeito claro e acessível, desmistificando patologias psicológicas e proporcionando uma compreensão mais profunda do tema. Vamos mergulhar nos mistérios da mente, explorando a saúde mental e os desafios psicológicos da nossa época. A ideia é trazer reflexões que fazem sentido no dia a dia, conectando a psicologia com a arte, a música, a literatura, o cinema e com a vida real. Porque conhecer a mente é entender a nós mesmos, e entender é o primeiro passo para cuidar. Eu sou a Mayara Suguaia. E eu sou a Patrícia Lopes. Eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas junguianas e convidamos você a vir com a gente nessa jornada. Júlia tem 29 anos, trabalha como designer gráfico numa agência de publicidade e, aos olhos dos outros, é criativa, comunicativa, meio bagunceira, mas super talentosa. Só que por dentro ela vive num estado de alerta constante. Todos os dias começam iguais. Ela acorda cheia de ideias, mas até conseguir sentar para trabalhar já se passaram 2 horas entre procurar o carregador, lembrar que precisa pagar o cartão, responder 3 mensagens, começar a limpar a cozinha, parar no meio e acabar assistindo um vídeo de receitas que nem vai fazer. No trabalho, vive pulando de tarefa em tarefa. Começa um projeto, se empolga, mas logo perde o foco. Se esquece de reuniões, atrasa prazos e o pior, sente culpa o tempo todo. Já ouviu de chefes que ela não tem comprometimento, de amigos que ela é avoada e da mãe que ela sempre foi assim desde criança. A própria Júlia começou a achar que era preguiçosa, desorganizada e ansiosa por natureza. Bom, então vocês estão vendo aí que a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o TDAH. Se você já se perguntou se o colega da faculdade, de trabalho, ou ainda seu filho pode ter esse transtorno, ou se quer entender melhor esse diagnóstico que está tão presente nas escolas e falado nas redes sociais, fica com a gente. No episódio de hoje, a gente vai descomplicar esse transtorno e mostrar por que ele é muito mais do que só o que a gente considera uma pessoa elétrica ou desatenta. E o que a psicologia tem com isso? É isso aí. Então vamos falar de TDAH. Se a gente for pegar uma listinha, né, no Instagram, todos temos TDAH no mundo de hoje. Mas o que é, né? A gente vai falar sobre isso hoje. Não é todo mundo que tem. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente vai perceber que ele surge preferencialmente na infância e que a pessoa apresenta algumas características específicas, como dificuldade em algumas habilidades que a gente aprende com o tempo, como ser um pouco agitada demais, não conseguir controlar a agitação corporal, ter dificuldade em prestar atenção ou viver esquecendo das coisas. É como se a mente estivesse sempre ligada em 1000 coisas ao mesmo tempo, mas sem conseguir focar direito em nenhuma. A pessoa que tem esse transtorno, ela costuma se distrair muito fácil, qualquer coisa é motivo para perder o foco. Esquecer compromissos, tarefas, onde deixou as coisas, ser muito inquieto, mexer mãos, pernas, não conseguir ficar parado, falar demais ou interromper os outros sem querer, ter dificuldade para organizar o próprio dia, cumprir os prazos e terminar o que começa. A gente vai parar para pensar nessa lista de sintomas e vai falar, todo mundo é assim, né? Porque a gente esquece mesmo coisas, todo mundo tem problemas de memória, às vezes a gente fica agitado, não consegue parar num lugar só. Então tem muitos sinais aí que a gente acaba identificando. Como a gente tem falado nos outros episódios, esses sinais, eles precisam ser compreendidos e apresentados nas características da pessoa, uma determinada intensidade com determinados prejuízos, tá? Por isso, o diagnóstico tem que ser feito por um profissional, e um bom profissional, porque maus profissionais diagnosticam erradamente. E isso é muito comum. A gente vê que existe muito preconceito, né?
e dificuldade em entender o que acontece, entender que não é preguiça, que não é falta de esforço que a pessoa tem, e que é uma forma diferente do cérebro funcionar. Isso quando o diagnóstico é feito corretamente. E com o tratamento certo, e muitas vezes tem a aprender a lidar com essas características, né, através de estratégias no dia a dia, através da psicoterapia, da medicação, a pessoa vai levar uma vida tranquila, bem-sucedida e organizada. Você que estava comentando, né, Dani, hoje todos nós temos. E isso leva a uma questão bem preocupante, que é o número que a gente tem hoje de diagnósticos, né, que a gente chama de superdiagnósticos. Isso é um tema polêmico, né, por quê? Porque a gente vê cada vez mais um aumento do número de diagnósticos de TDAH, né. Então, é importante, como você falou, a realização de uma avaliação cuidadosa, né. Vamos pegar lá no DSM, né, a gente fez isso nos outros episódios, vamos fazer também. O DSM, né, é o diagnóstico que a gente tem sobre os transtornos mentais. Segundo o DSM, então, precisa ter uma certa frequência dos comportamentos mais comuns, né, do transtorno. E estes têm que aparecer em pelo menos 2 ambientes, né, ou escola-casa, por exemplo, numa criança, ou trabalho-casa, no caso de um adulto. E como isso que a Dani falou, né, gerando, de fato, impacto na rotina nesses espaços. Traz prejuízos para a qualidade de vida da pessoa, né. E o diagnóstico, ele não é feito só com base em uma conversa, né, tipo, tentou ali, pronto, ou isso, você tem TDAH, não é bem isso. E a gente precisa observar, né, observação clínica, entrevistas e testes neuropsicológicos. Então, é uma avaliação que é feita em muitas etapas, na verdade, né? E quais seriam as causas e fatores de risco, então, para desenvolver o TDAH? Claro, tem a questão genética, né? Nós somos seres biopsicossociais, a gente sempre vai falar isso quando a gente falar de transtorno. Então, tem a parte biológica, né? Então, a genética, alguns fatores aí neurobiológicos da própria constituição da pessoa, mas tem o psico e o social aí, né? Então, tem a parte social, que seria um ambiente, né? E aí, no ambiente, além da família, a gente tem que pensar que hoje a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais hiperconectada, que tudo é muito rápido, tudo é muito veloz, e a gente tem a questão de telas, comunicação. As crianças hoje não precisam esperar pular, passar a propaganda. Elas não precisam. Elas nem sabem o que é propaganda, na verdade. Ela pula, né? Agora voltou, né? A maioria dos streams estão tendo propaganda. Mas aí você espera 3 segundos e pula. Então 3 segundos é muito pouco, né? É muito pouco. Perto de um intervalo gigantesco que a gente vivia antes. 2, 3 minutos, né? Ainda assim, o pessoal tá xingando um monte, né? Porque os streamings colocaram... E mesmo a abertura do desenho, né? Você coloca... Pular a abertura, eu não quero ver a música. Sim. Ou vou passar pra frente, porque nem o Davi não gosta de desenho, eu não tô gostando desse tema, desse desenho de hoje. Eu gosto do desenho, mas eu não gostei dessa historinha. Ele passa pra frente a história. Uhum. E eu falei pra ele, mas na minha época não tinha isso. Eu tinha que esperar, eu tinha hora pra assistir o canal certo, né? Tinha toda uma organização. Se eu acordei mais tarde e perdi o desenho, o problema era meu. Vou fazer outra coisa, né? Ele não, ele falou, quero assistir tal desenho agora desse jeito. É uma outra realidade. Isso, né? de tela é engraçado, né? O meu bebê... assistir telas ainda, porque tem apenas 7 meses, né? E eu estou tentando criá-lo, tem o domínio ali da galinha pintadinha. Esse ser do mal, tô brincando. Ela não é todo mal, não. Ela ajuda muitas mães, né? A rede de apoio muitas vezes é a galinha pintadinha. Não vamos criticar. Mas, de fato, né? Eu tenho essa possibilidade de ficar com ele boa parte do dia. Tô tentando criar o Matheus, pelo menos por enquanto, sem tela. E a minha sogra comentou isso. Ai, mas, né, o fulano, no caso, meu marido, o Fer assistiu desenho a vida inteira e tá aí, ó, super inteligente, não sei o quê. Eu comentei, mas na nossa época, eu também assisti televisão, mas assim, na nossa época era isso que você falou, né, Paty? Se eu quisesse assistir o Castelo Rá-Tim-Bum, eu tinha que assistir no horário tal, acabava, tchau. Vou brincar. Vou brincar. Hoje em dia, não. A criança tem o desenho a hora que ela quer, a quantidade que quer. E assim, até a própria... Eu tava vendo uma mãe falando sobre isso, achei interessante. A própria composição dos desenhos.
eram muito mais escuros na nossa época. Mais lentos. Né? Hoje Tá em na dia, mesma cena há bastante tempo. Hoje em dia, a qualidade da imagem é muita informação. Você já viu um vídeo da galinha pintadinha, por exemplo? Falando da galinha pintadinha, eu peguei ela pra Cristo. Mas E a galinha pintadinha tem uns 10 anos. é velha. De agora. Tem não sei muito que fosse mais mais. nova. Não, é antiga. Gente, é mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? É estrela, tem coisa é brilho, caindo, tem coisa circulando, girando. Sim, é meio psicodélico o negócio. Então, óbvio que vai prender atenção. Os desenhos são, assim, né, muito estimulantes. Por exemplo, o Matheus, não acabei de dizer, ele não assiste telas. Eu fui no hospital esses dias com ele, né? Na emergência, ele tava meio gripado. Tava passando patrulha canina. Que dó. Ele queria dar. Ele ficava assim, assistindo. Ele não vê, né? Olha só a descoberta. Minha mãe falou, nossa, parece uma criança que dá até dó, né? Porque, nossa, nunca viu tela quando vê esse maravilha. Ele ficou aficionado, óbvio que fica. Porque é muita informação, é muito estímulo, é bonito. Cor, né? Óbvio, é muita cor, musiquinha. Claro que ele ficou fascinado. Isso não quer dizer que eu vou falar, olha, ele gostou tanto, né, tadinho? É bom pra ele. Não é bom pra ele. E aí, por que eu tô falando todo esse contexto? Porque hoje em dia, as crianças estão cada vez mais imersas com essa hiperconectividade, e não só as crianças, né? Todos nós. A gente tem tudo que a gente quer, né? Pra gente pesquisar alguma coisa na nossa época. A professora mandava a gente pesquisar sobre a Guerra de Canudos. A gente ia na biblioteca, a gente pegava a Barça. Pegava o índice geral Pegava primeiro, o índice geral, depois procurava onde Descobri estava. qual livro tá. Qual livro? Podia não estar naquele Enciclopédia que livro. tava. Alguém podia ter pego. Pegava a folha de almaço, lembra? Lia e fazia o resumo. Então você tinha que ler, entender e fazer o resumo. Escrever. Até porque copiar todo um tudo não ia dar processo, tempo, Não ia dar né? tempo. E você escrever já também ajudava a fixar o conteúdo, né? Hoje em dia não, é Ctrl+C, Ctrl+V, a criança nem lê. Meu Deus, hoje tem ChatGPT. Ele faz por você. Uhum. Então, assim, dá pra entender hoje em dia essa questão desse hiperdiagnóstico. A nossa sociedade tá muito Tá acelerada. estimulando. Tá hiperestimulando, né? Então, é difícil hoje a gente falar que alguém não tem sintomas de TDAH. Sabe o que eu achei super legal? Eu gostava muito do Snoopy. Gosto até hoje, né? Ó, tem o quadro aqui que eu coloquei. Eu assistia Snoopy com as crianças, então eu costumava pôr o desenho que eu gostava de ver, pra eles assistirem. Então passava Snoopy, eu tinha uns DVDs com o Heitor. O Heitor tá com 16 anos agora, né? E outro dia, ele é o desenho nosso, ele fala que é o nosso desenho, porque eu assistia com ele. Mas eu assistia desde a Raquel. E aí ele pegou outro dia, mãe, vamos, porque é tão legal, né? Dá uma alegria assistir, né? Que bonitinho. Vamos pôr. Aí pôs o desenho. Aí ele virou pra mim e falou, olha, só essa hora, porque ele tava assistindo um desenho que ele viu quando era criança. Quando chegava essa hora, mãe, eu achava que isso era tão lento, demorava tanto pra passar. E olha, é rápido, né? Agora, com a visão de adolescente, ele vê aquela cena que na cabeça dele, com uns 6 anos, era lento e ele não gostava, ele queria correr o DVD, porque já dava pra correr, né? Sim. Ele agora olha e fala, não, mas é lento, né, mãe? É legal, não é? E aí ele foi identificando o ritmo do desenho, as partes que ele tinha medo, que agora ele não Dá tem. tempo dele pensar sobre isso, né? Pois é. E é muito engraçado, né? Como a percepção muda. Agora, se ele já tivesse ido para coisas mais ágeis, com certeza ele não ia ter essa percepção, né? Que é mais... que aquilo não é lento demais, que dá para tolerar. Mas se a gente ouve todas as mensagens no vezes 2, eu vi gente que assistiu filme na velocidade 2, eu falei, como assim? Que nervo! Não capta nenhuma informação direito. Não, porque quer acabar. Fora as pessoas que já não assistem mais filmes, né? Porque não tem paciência. Aqueles shorts agora, Imagina, 1h30 de filme. Tem filme que você assiste que tem 3 horas e é sensacional. E você tem que entrar na experiência, né? Mas a gente desaprendeu de entrar na experiência. Então é claro que normalmente a gente vai ter muita identificação com sintomas. Sim. Porque a gente já não aprende mais a lidar com isso. Tudo isso que a gente tá falando são os contextos, né? E aí, pensa, também tem outras coisas na parte biológica que eu falei, né? Também tem outras coisas que estão envolvidas. Por exemplo, a própria exposição, né? Do bebê ali na gravidez, algumas coisas do tipo álcool, cigarro, enfim, baixo peso ao nascer.
Isso traz as complicações biológicas, né, que a gente tá falando. Então, como eu falei, é biopsicossocial. Tem a parte biológica, sim, envolvida. Tem a parte psicológica, né, daquela pessoa que tem uma tendência, aquele transtorno, por exemplo. Mas tem muito forte essa parte coletiva, essa parte social que a gente não pode ignorar, né? Estamos numa sociedade que cada vez mais, entre aspas, esse é o padrão. E aí, e nós, né? O que a gente tem como olhar aí da psicologia junguiana para poder compreender, né? Que afinal é o que estamos fazendo nessa temporada, né? Tentar olhar da nossa ótica aqui como psicólogas junguianas. Gente, é a mesma coisa dos outros transtornos. A gente tem que entender que eles não são apenas disfunções aí, né? Que eles também revelam aspectos da psique que precisam ser integrados, né? Aquela história, né? Há sentido no sintoma. Assim, esses comportamentos, né, desatentos ou impulsivos podem ser vistos simbolicamente como manifestações mesmo, né, de um arquétipo da psique ou de algum complexo que está roubando energia ali, né, enfim. Vai ter alguma questão inconsciente ali que precisa ser vista, né, o sintoma, ele sempre vai ser uma mensagem, né, da psique que alguma coisa precisa ser revista ali, né. E aí a jornada terapêutica, então, seria menos sobre curar o TDAH, né? E mais sobre entender o que ele revela dessa pessoa. Por exemplo, como a luta interna, né, entre liberdade, controle, pensamento veloz e autoexpressão genuína. E aí a jornada terapêutica que eu falei, né, no caso a terapia, vai ajudar muito não só a olhar para esses aspectos, mas também e aí, como que eu lido com isso no dia a dia, né? Criar estratégias para lidar com isso também, né? Para canalizar essa energia de uma forma que a pessoa não fique só naquela do rótulo, né? Tem um problema, tá, beleza, toma medicação. A medicação ajuda, a gente não pode dizer que não ajuda, ajuda sim. Mas não encerra nisso, né? Tá, como que eu lido com isso no meu dia a dia? Como que eu faço, então, para lidar com isso? Onde que eu canalizo a minha energia para conseguir focar, né, melhor? E aí os sintomas de desatenção e de hiperatividade que muitas vezes estão acompanhados não me atrapalharem tanto, né? E como cuidamos disso? E pensando em tudo isso, como a gente poderia, né, pensar em trabalhar tudo isso? É importante, né, como a gente sempre está dizendo aqui, que a gente tem que olhar então para o sintoma, o que ele está dizendo para nós, como a Mara falou. Qual é o contexto, então, que a gente está vivendo neste momento, né? Será que eu sempre tive esses comportamentos? Então, pode ser que a gente estava até aqui falando, todo mundo se encaixa no transtorno, né? No diagnóstico. Por quê? Em algum momento da nossa vida, em alguma situação que a gente está um pouco mais passando por alguma dificuldade, a gente vai apresentar esses comportamentos. Mas será que eu estou passando, então, por essa situação específica e isso me gera uma desorganização, uma falta de foco? Ou eu preciso, né, eu com certa frequência eu acabo, né, me desorganizando, isso acontece o tempo todo. Então, muitas vezes, o nosso próprio organismo vai usar isso como recurso para lidar com uma situação adversa. É muita sobrecarga, eu não sei como resolver aquilo naquele momento. Então, se eu não dou conta, o meu corpo ele vai dar um jeito de direcionar. Agora, vamos pensar que isso persiste por muito tempo, sempre ocorreu desde lá a infância, como a gente falou. Aí sim, né, é necessário a procura de um profissional, porque provavelmente nesse momento já deve estar afetando vários aspectos da sua vida, das relações. Aquilo está causando um sofrimento, então eu vou em busca de um diagnóstico que é completo e que nem a Dani falou, né, de um profissional que vai olhar para isso com muito cuidado. De qualquer forma, o essencial aqui para cuidar desses sintomas é entender o que tem por trás deles. Muitas vezes eles estão relacionados podem estar relacionados, né, à nossa sombra, coisas que deixamos de olhar para nós mesmos. E quando dizemos sombra, serve tanto para perceber aquilo que pode ser muito legal na gente, mesmo que gere um desconforto ali, mas que tem um potencial para ser produtivo, que a gente pode aproveitar, tirar um proveito muito bom daquilo e que vai fazer super bem para a pessoa. Então ela vai se desenvolver naquilo, como muitas pessoas, né, a criatividade, a facilidade em se adaptar em diferentes ambientes, entre outras possibilidades. A gente vai estar comentando aqui, né, que na clínica eu vejo muita criança com diagnóstico de TDAH, que muitas vezes é uma criança que, na verdade, a principal característica que eu vejo é a criatividade, né, aquela imaginação criativa sendo colocada, externalizada a todo momento, que é super legal, e aí a gente tem essa tendência a olhar com aquilo com um olhar de é criativo, mas tem que ser padronizado, tem que entrar
num direcionamento, né? Mas não, ela tá criando. E aí, quando a gente começa a tratar isso, o TDAH ali, se realmente for diagnosticado ou não, independente de qualquer coisa, a tendência é, independente do diagnóstico, a podar essa criatividade. Sendo que é isso que a gente tá falando, né? A gente pode trazer isso como um potencial a ser trabalhado, né? Então, é uma forma de trabalhar esse sintoma da criatividade. Assim como também perceber o que, por exemplo, a desorganização, a dificuldade de lidar com prazos, os esquecimentos, está falando sobre mim, né? Sobre quem está apresentando esses sintomas para além de um rótulo. Mas que traz alguma dificuldade acerca do mundo, né? Eu não sei lidar com aquilo por um tempo e agora eu tenho esse recurso para usar, mas que eu preciso também não só usar, como trabalhar e direcionar para outras opções. E aí a gente pensa que algumas coisas que podem aí ajudar, né? Tem várias opções, mas a terapia, como a gente já falou aqui, é um meio de falar sobre minha rotina, como eu tô me sentindo, canalizar toda essa energia. A autoconsciência corporal, né, para compreender melhor a si, o seu corpo, o seu espaço, a sua volta, os seus limites, né, quem sou eu e onde começa o limite do outro. E exercícios físicos, acho que são os básicos que a gente sempre fala aqui como opções de como lidar com alguma situação, né? Ele ajuda a regular uma possível ansiedade e ajuda até na própria autoconsciência, que a gente falou que é importante ser trabalhado com esses sintomas. Se a gente tivesse uma vida mais perto do que é a nossa natureza, a gente não ia ter tanta dificuldade de encontrar soluções para isso, né? Deixar a criança brincar na areia, deixar a criança brincar na natureza, né? Com a folha, com as pedrinhas. Era o que a gente podia fazer quando a gente morava, né? Em contato com a natureza, que a gente podia... Não tinha tanto brinquedo, e aí a gente tinha que fazer do mundo à nossa volta um brinquedo, e aí a gente desenvolvia tudo isso, né? Tinha que criar, né? Criatividade, concentração. Claro que tinha as crianças que usavam muito mais o corpo fisicamente, outras que brincavam mais com a fantasia. Isso são as características individuais, mas todas elas podiam se desenvolver na natureza. Agora, sentado na frente da tela, a gente desenvolve bem menos. Então, as nossas dicas de hoje, a gente tem aqui um filme muito bonito, que se chama Como Estrelas na Terra. É um filme que traz uma reflexão bem bacana sobre a forma de trabalhar com a criança e o seu modo de se expressar, de externalizar a sua energia. É um filme sobre a infância e ele é muito sensível, né? É um filme muito legal. Não é um filme sobre uma criança com TDAH, né? É um filme que fala sobre uma criança e como as pessoas lidam com ela. Muito bonitinho. Uma outra dica que a gente tem, então... o livro, né? O Menino Maluquinho, o desenho do Fantástico Mundo de Bob, que não são também exemplos de crianças com TDAH. Não é essa a nossa ideia, né? A ideia é trazer uma reflexão sobre o que é que a gente pode considerar um desvio. Nossa, essa criança é atentada, precisa diagnosticar, e essa realidade que a gente vive de superdiagnóstico, e olhar a infância que é restrita, né, hoje, e que não pode se expressar como ela realmente é. O Bob e o Menino Maluquinho, eles representam a infância saudável, criativa, que a gente acabou deixando de lado na atualidade. Provavelmente eles seriam diagnosticados hoje em dia com TDAH. Certamente. O que isso significa para você? E no que isso significa pra você, a gente vai ler uma música aqui de uma banda que se chama Sombra de Marte, e a música chama Desorganizado. Ela representa muito bem o que a gente falou aqui. Mudo o lugar dos móveis no meu quarto e algo que ainda tenho controle. Qualquer posição, nenhuma imposição. A jurisdição é da porta pra fora. Essa bagunça organizada diz mais sobre mim do que quero ver. Nesse lugar eu posso experimentar. Dentro do meu mundo, ninguém vai me alcançar. Às vezes penso demais, mas não encontro solução. Como colocar os pés no chão e os sonhos no ar? Como minha vida veio parar nesta estação?
Quem foi que martelou os trilhos? Quem é o maquinista que eu não conheci? Quando foi mesmo que eu nasci? Essa bagunça organizada diz mais sobre mim do que quero ver. Nesse lugar, eu posso experimentar dentro do meu sonho. Ninguém vai me acordar. Às vezes, penso demais, mas não encontro solução. Como decolar com um avião se eu nem sei pilotar? Aí. E aqui a gente vai encerrando mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente conversou então sobre o que é TDAH. E se você ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, alguma crítica, manda pra gente um e-mail no podcastjunguiando@gmail.com ou entre em contato com a gente pelo site psicologiajung.com.br. Você pode encontrar a gente nas redes sociais no @junguiando. E se você quiser, compartilhe esse episódio com alguém que vai se beneficiar com ele. Esteja com a gente no próximo episódio, aí tem a surpresa de qual vai ser o nosso próximo tema, né? Suspense. E esse foi mais um episódio do Junguiando, com roteiro e curadoria da Patrícia, da Maiara e da Daniele. Até a próxima. Gente. Tchau, tchau.